Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, que nos honram com suas presenças nessa noite. Como podemos ver no painel, hoje o nosso tema será Desafios da Adolescência, que nós sabemos que não são poucos, mas eu procurei trazer, na medida do possível, aquilo que talvez fosse, ao meu ver, nesse momento de maior importância para a nossa análise, a nossa compreensão e, quem sabe, despertar para um estudo mais aprofundado, já que vou tratar do assunto das nossas crianças. Os livros, alguns dos livros consultados estão aqui expostos no painel, faltando ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é o tema dessa noite. Então, iniciando, o nosso processo de desenvolvimento humano é muito lento e enriquecedor. E cada período que nós passamos, que nós adentramos, ele assinala-se por valores culturais e morais que vão esculpindo o nosso ser à medida que nós vamos crescendo, que vamos evoluindo, que vamos passando das fases da nossa existência, de maneira a caracterizar todo esse conhecimento na nossa evolução. E Divaldo, sobre a psicografia de Joana de Ângeles, na obra Adolescência, ela nos diz que a infância e a juventude do ser humano são os períodos mais longos da nossa vida, porque tem como objetivo, como meta, nos preparar para toda a vida. Então, apesar de nós acharmos que esse período da infância, da adolescência, é um período curto em idade, mas em termos de conhecimento, naquilo que nós vamos angariar para que nós possamos levar como uma meta, como uma evolução, como um caminho para a nossa existência, é de uma profundidade imensa. E o período da infância, então, ele foi objeto de muito estudo do nosso mestre Allan Kardec, onde ele iniciou as suas experiências de busca, de esclarecimento, através da pesquisa científica. E, para isso, ele realizou algumas perguntas aos espíritos a respeito da infância e da juventude. Então, no livro dos Espíritos, que nós vemos aqui, a partir da questão 379, nós vemos uma série de questionamentos de suma importância para o correto entendimento, significado e objetivo dessa fase infantil para o espírito que voltou à Terra, que vem reencarnar sob a nossa responsabilidade. Então, os pais, naturalmente, eles têm uma ascendência muito grande sobre os seus filhos. Mesmo que esses pais não percebam essa importância que eles têm sobre os filhos aprenderão muito mais pelo exemplo do que por aquilo que vai ser falado, porque as palavras ficam, mas os exemplos podem arrastar multidões. E o exemplo, com certeza, sempre será preponderante nesse quesito sobre a educação dos nossos filhos. E por aí nós podemos ver quão grandiosa é a responsabilidade, a missão que compete aos pais, que é da maior importância e comprometedora com a educação dos seus filhos. Manuel Filomeno de Miranda, na sua obra Nossos Filhos são Espíritos, a quem
eu recomendo muito aos pais a leitura desse livro, porque ele traz para nós um código de caráter e que é transmitido no tempo transcorrido entre o nascimento e os 7 e 8 anos. Tem aquele ditado que diz que é de pequenino que se torce o pepino, e é bem assim. Então, é nessa fase inicial da criança que ela vai apreender o que ela puder passar dentro de casa, tanto os exemplos positivos como os exemplos negativos. O que vier depois dessa fase, dessa idade, será acréscimo. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, esse é o período em que o espírito ele passa por uma adaptação nesse novo corpo, uma vez que esse espírito já é velho, já é antigo, já é milenar, ele já passou por diversas encarnações e ele retorna agora, nesse momento, sob o cuidado dos pais, para uma nova experiência, para a sua evolução. Por isso, a competência dos pais em ajudar esse espírito na sua evolução. Então, assim, cabe aos pais, nessa que se espera, nessa saudável convivência com os filhos, observar deles as suas imperfeições morais, a sua agressividade, corrigindo, então, essas manifestações através do diálogo, através da paciência e da ternura. E que, convenhamos, não é fácil. De repente, dá uma vontade de torcer o pescoço, né? Porque o momento em que os jovens se mostram teimosos, arredios, então nós temos que ter essa paciência e procurar cultivar o diálogo dentro de casa. Ninguém disse que é fácil, mas vamos nos esforçar para tanto. Divaldo nos diz, no livro Adolescência e Vida, ele faz essa colocação aqui, que a adolescência é o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico. Então, para os meninos, essa fase vai iniciar mais ou menos aos 12 anos, aos 14 anos e para as meninas aos 12 anos. E ele vai se prolongar, respectivamente, até os 20 ou aos 18 anos para as meninas. E é interessante essa pesquisa, porque eu não havia percebido essa questão, a diferença dos países de clima frio. Então, isso é um pouco mais tarde, esse amadurecimento para os jovens, e nos países tropicais, isso acontece bem mais cedo. E nós percebemos realmente hoje que as nossas crianças já vêm com um DNA diferenciado, vêm com um chip já colocado, né, na sua cabeça, e que realmente estão nos mostrando por que é que vieram nessa encarnação. É um período difícil, mas também, por outro lado, muito rico, se o jovem souber aproveitá-lo para conhecer-se melhor. Daí também a paciência dos jovens, que não é muito fácil, procurando hábitos saudáveis, exercícios físicos, priorizar a oração ungida de fé e a própria espiritualização. Isso é muito importante, procurar espiritualizar-se com a ajuda dos pais, com o direcionamento da família. Isso vai ser extremamente salutar para os nossos jovens. Então, nessa época, então, que o espírito reassume a sua verdadeira condição, passando então aquele período de adaptação da reencarnação até 8, 9 anos,
variando hoje a idade, como disse Divaldo, o que vier depois é por conta do acréscimo, é a época em que o espírito reassume a sua verdadeira condição, apresentando daí os seus defeitos, as suas virtudes, aquilo que ficou impregnado no seu espírito de encarnações passadas, ainda ele traz resquícios de encarnações passadas. Assim também, como nós temos visto hoje crianças e jovens que vêm com uma característica impressionante, com dons maravilhosos para a música, para a arte, e isso nós vamos então perguntar, mas como assim? Né? A criança mal saiu dos cueiros, já está tocando piano sozinho, está pintando quadro, pintando e bordando literalmente, né? Então, com certeza, esse espírito já mais evoluído já traz consigo essa característica da sua evolução. Então, para isso, precisa continuar dando um trabalho efetivo para que isso não se perca, para que se dê continuidade a essa evolução do espírito. Algo interessante me chamou a atenção nessa pesquisa, que 300 anos antes de Cristo, Aristóteles escrevera que os adolescentes são impetuosos, irascíveis, que eles não pensam, são meio maluquinhos, e tendem a se deixar levar por impulsos, demonstrando sempre uma certa irritabilidade em relação ao seu comportamento. Por sua vez, Platão também desaconselhava que o uso de bebidas alcoólicas pelos jovens antes dos 18 anos. Então, vejam que já naquela época já se tinha um entendimento sobre o comportamento e mesmo até sobre a evolução espiritual, porque se tinha esse cuidado, os filósofos, pensadores, já tinham esse cuidado, essa visão para com os nossos jovens. E por que razão ele fez esse anúncio para que não se desse bebida alcoólica para os jovens antes dos 18 anos? Então ele diz o seguinte, ele propunha não despejar fogo sobre o fogo. Essas mudanças que se operam na forma física dos nossos jovens e adolescentes, eles vão repercutir significativamente na conduta psicológica. E nesse período, compreensivelmente, surgem então os conflitos de identidade, na tentativa interna deles se descobrirem quem eles são, o que estão fazendo aqui na Terra, por que eu nasci naquela família e não na outra família. Então, uma série de questionamentos nesse momento começam a aflorar na mente dos nossos jovens. E muitas vezes refugiando-se na timidez, ou pelo contrário, se expandindo em temperamento de grande euforia. Como nós lemos no Livro dos Espíritos, na questão 385, onde Kardec perguntou aos espíritos de onde provinha a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência, que também é um grande problema. Então, os espíritos que continuavam assessorando Kardec na sua intensa pesquisa a respeito desse assunto, e tantos outros assuntos, né, do Livro dos Espíritos, de fazer uma síntese do conhecimento humano e responderam o seguinte, que é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era exatamente, como o que ele trouxe de bagagem espiritual para essa encarnação. E prosseguem por aí, os espíritos então prosseguem por aí,
Numa série de respostas aos questionamentos de Allan Kardec, tem um capítulo ali que é devotado à infância, à juventude, bastante interessante para nós tirarmos as nossas dúvidas a respeito dos nossos filhos. Em razão das transformações variadas, antigos vícios e virtudes ressurgem como tendências e manifestam-se exigindo orientação e comando a fim de serem evitados novos e mais graves cometimentos morais. Então, aí eu, no andar da carruagem dessa pesquisa, encontrei uma parte bastante interessante de Joana de Ângeles, que ela nos diz o seguinte, que essa glândula... Não está funcionando a luz, né? Que essa glândula aqui, na base do crânio, do cérebro, chamado hipófise, ela tem uma importância especial na proposta de desenvolvimento da puberdade. Aí os seus hormônios, eles permanecem inibidos, quase que adormecidos, até o momento em que sucede o amadurecimento das células do hipotálamo. Então, a todo tempo, eles estão se conversando aqui, né, dentro do cérebro. Estão pensando lá, o que será que nós vamos aprontar daqui a pouco, quando essas glândulas amadurecerem para um momento exato, conforme a idade solicitar. E ela vai mandar, então, um estímulo bastante acentuado para a tireoide e paratireoide, localizado logo abaixo. E esses hormônios são portadores de uma carga muito forte de estímulos sobre a tireoide, que já está ali, né? Testículos e ovários, responsáveis pelo crescimento, pelo sexo, pela temperatura do nosso corpo. E essa transição é muito mais complexa, porque ela envolve também a parte física, não só a parte espiritual, emocional, psicológica, mas principalmente essa questão hormonal que mexe com todo o nosso sistema, com todo o nosso organismo. Então, essa transição da juventude, esses desafios pelos quais a juventude passa, são realmente bastante desafiadores. Porque o jovem vai ter que lidar com todas essas mudanças e é muito mais complexa do que nós supomos ser um ataque de teimosia, uma reclusão no quarto, um apetite voraz ou algo assim parecido. E para os pais, de repente, se vendo o meu filho, a minha filha, já numa idade em que os hormônios começam a pulular ali o tempo todo, já exigindo uma transformação hormonal no corpo, é um tremendo susto para os pais. E essa é a primeira reação dos pais ao se depararem com essas mudanças. Tanto no comportamento dos seus filhos, e muitos pais reagem não querendo aceitar o fato de que a nossa criança cresceu, de que a sua criança cresceu, né? E olham perplexos para essas transformações, tentando entender essa mudança, mas também muitas vezes os pais se questionam ao ver o comportamento dos filhos, aonde foi que eu errei? Essa é uma pergunta que os pais fazem, porque muitas vezes também não sabem lidar com essas transformações, não estão preparados para isso. Segundo a observação do escritor Edson de Jesus Sardano, na obra Adolescer, Verbo Intransitivo, ele assevera que na adolescência e juventude, essas mudanças constantes são muito radicais, realmente. E ele faz uma observação aqui que eu fiquei até com dozinha de falar e de colocar aqui, mas como é uma palavra
do escritor, ele diz assim, que da noite para o dia, o príncipe encantado vira sapo e a Cinderela volta a ser a gata borralheira. Que dozinha, né? Mas nem sempre isso acontece. São situações aqui, uma brincadeira que ele quis fazer com esse assunto. E se as mudanças orgânicas assustam por serem muito rápidas, quando as espinhas apontam e os pelos aparecem, o que pode deixar alguns jovens à beira de um ataque de pânico? As alterações emocionais podem atormentar o jovem, ainda mais por serem de natureza íntima e imensamente instáveis, pois eles sabem que não são mais crianças e percebem que ainda não são adultos. Que situação difícil para que o jovem possa trabalhar isso dentro de si. Não é uma coisa nem outra, está lá no meio, né? Então, para algumas coisas ele é muito criança para fazer, mas também não é adulto ainda para também fazer. É difícil. Com relação a esses temas, o sexo, as drogas e muitas vezes a violência, essas palavras elas definem um turbilhão de apelos e pressões que eles vivem dentro da própria sociedade e do mundo em que vive. Principalmente nos dias de hoje, convenhamos, bem difícil de nós realizarmos uma educação adequada a contento. E principalmente nesse novo milênio, surgindo com uma versão mais atualizada, mais moderna, se estão lembrados dos cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros que anunciavam o fim do mundo. E hoje nós vemos essa incursão do sexo, das drogas, da violência, como que anunciando o fim do mundo. Ficamos estarrecidos, vendo o que a mídia, o que a televisão nos mostra, e é algo assim impressionante. Onde o sexo refere-se à vivência das práticas sexuais de todos os sentidos. Daí nós vemos um número cada vez mais crescente de meninas engravidando, e pela pesquisa eu vi que em torno de mais de 1 milhão de pessoas, de meninas, de jovens, adolescentes, engravidam no Brasil. Contando aí, a partir desse sexo desregrado, o número crescente da AIDS e as condutas e as expressões hoje usadas pelos jovens, como o ficar, que é o hit da moda, né? É o top da moda, hoje é o ficar, que significa extrair o prazer de um momento a dois, sem a necessidade de qualquer vínculo de sentimentos e nem de responsabilidade. Então, o consumo cada vez mais comuns pelos jovens de entorpecentes, por crianças também, a gente tem visto muito isso, indo além, embora outras substâncias que são permitidas também por lei, como o álcool e o tabaco, nós vemos hoje que possuem um efeito tão ou mais devastador, até prejudicial do que as drogas, principalmente o álcool. E como nos diz Divaldo Pereira Franco sobre a psicografia, mais uma vez, de Joana de Ângeles, no qual eu me baseei quase toda a questão sobre o que nos fala Joana de Ângeles, também no livro SOS Família. A vinculação alcoólica escraviza a mente, desarmonizando-a, não só dos jovens e das crianças e adolescentes, mas também os adultos, né? E envenena o corpo, deteriorando esse corpo. Já a violência, chegando hoje, nós vemos assim um índice extremamente alarmante
de jovens que vêm cometendo suicídio. Isso é um fato que já está sendo estudado pelas secretarias de saúde, porque está ultrapassando os índices daquilo que talvez, eu não sei se isso podemos considerar de normal, mas algo absurdamente fora do controle. E muitas vezes nós vemos que isso vem da insatisfação, da não adaptação, da não aceitação do ambiente em que ele vive, adquirir e a família não pode sustentá-lo, quer um tênis novo, não é aquele namorado, não é aquela namorada, não deu certo, então eu vou acabar com a minha vida para resolver a minha questão. Não vou ficar mais sofrendo por coisas banais, por coisas materiais, por coisas corriqueiras. Então nós vemos muitas vezes a falta de preparo, a falta de conscientização, a falta de segurança emocional dos nossos jovens. A cada final de ano, nós ouvimos falar e nós mesmos repetimos reiteradas vezes que o tempo está voando, e está mesmo, né? Nossa, já estamos quase no meio do ano, daqui uns dias já é Natal, e o tempo parece que está voando, está encurtando o tempo. E nós, observando essas transformações ocorridas nas últimas décadas, nós temos que reconhecer que estamos testemunhando uma revolução sem precedentes, em todas as formas, em todos os campos da ciência, da tecnologia, da educação. Os nossos jovens hoje precoces na sua criação, na sua reencarnação. Então, muita coisa mudou. Vamos dizer, do nosso tempo, né? Era bem diferente do que hoje. Nós obedecíamos os pais, nós tínhamos responsabilidades, nós tínhamos compromissos, né, a serem feitos. E hoje nós vemos que a ciência e a tecnologia transformou o mundo, e por conta desses avanços que não cessam de surgir, nós vemos que pais e filhos estão hoje se distanciando cada vez mais. Cada um no seu quarto, com a sua televisão, com o seu celular. Não tem mais o aconchego da família, de jantarem juntos, de fazer uma refeição juntos, de dialogarem, dos pais perguntarem como foi a aula, o que você fez hoje. E os filhos também estão hoje completamente arredios em relação ao diálogo com seus pais, o que não deveria ser. Então, psicólogos e educadores estão afirmando que nós estamos diante de uma nova infância e uma nova juventude. Mas, diante disso, nós temos que ver que há algo dessa juventude muito mais importante do que dominar o computador, saber programar um celular ou jogar o videogame. Isso parece o top, né, da tecnologia, o top da informação para os nossos filhos. Eles sabem de tudo, eles dominam toda a tecnologia, muito mais do que nós. Mas, meus amigos, não nos iludamos. Por mais habilidades e conhecimentos específicos que essas crianças, esses jovens possam demonstrar, estamos diante de espíritos que renascem sob a nossa grande responsabilidade e pelos quais nós temos muito que zelar. Nós somos, como diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, os jardineiros responsáveis pelas guias que irão conduzir a planta
a um crescimento firme na direção certa. E esse é um papel que nós não podemos tirar dos pais, ajudando os filhos, em especial os adolescentes, a compreenderem que há limites, que há responsabilidades, que há deveres que nos cabem a cada um de nós, como criaturas que estamos aqui nesse planeta Terra procurando a evolução. Como nos diz Divaldo, é a última chance que nós estamos tendo da nossa evolução espiritual diante do novo milênio que está aí para nós atravessarmos. Se nós não cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, não procurarmos a nossa evolução espiritual, a nossa melhoria íntima, com certeza nós estaremos habitando, vamos ser enviados para um planeta ainda devedor, um planeta ainda inferior, em que nós teremos uma missão, aquela que nós deixamos de cumprir hoje, nesse momento, onde quer que nós formos, nós vamos levar essa missão para adiante, no descuido com os nossos filhos, no descuido com as nossas responsabilidades, e os jovens também da mesma forma. Temos que mostrar para os nossos filhos que a vida é um bem que não tem preço e que por isso deve ser valorizada, encontrando em si mesma as forças para enfrentá-los, sem correr a formas autodestrutivas ou ir rompendo com o egocentrismo, que o jovem se considera o centro do universo. Tudo tem que ser voltado para ele, é ele que importa, eu sou mais eu, né? Então, nós temos que mostrar que isso está errado, que não é assim que as coisas acontecem. Uma sólida base familiar é a melhor receita para a estruturação de um caráter digno e a chance de crescer espiritualmente, que dará subsídios seguros para orientar os passos de um espírito milenar que retorna. Assessorados, aqui nós fazemos a nossa colocação, pelas bases da doutrina espírita, que nos dá todo o esclarecimento, todo o respaldo necessário sobre a nossa missão como pais, como filhos, como família, para esse novo milênio que se avizinha. E aqui eu deixo o meu agradecimento pela atenção de todos, dizendo que a casa que abriga pessoas só merece o nome de lar quando todos que nela habitam desfrutam de intimidade, liberdade e amor. Muita paz a todos, fiquemos com Jesus.